Oi, gurias! Voltei para mais um vídeo super explicativo. É um vídeo que vai abranger todas as pessoas porque nós vamos falar sobre o sovaco fedorento. Para todo mundo que às vezes tem uma dúvida e se questiona por que a gente usa algumas roupas e elas fedem mais do que outras. Fica até o final do vídeo porque eu vou falar sobre esse problema e no final do vídeo eu dou a solução pro problema. Se tu caiu de paraquedas aqui, eu sou Juliana Christian, eu trabalho com moda há mais de 23 anos e entendo de tecido, de costura, de modelagem e eu trago assuntos relacionados para quem quer saber mais sobre esse nicho e quem quer criar uma marca de roupas. Te inscreve, deixa um like, ative as notificações. Vamos pro conteúdo explicativo. Tu deve estar pensando, é verdade, eu tenho algumas peças que fedem muito mais do que outras. Às vezes tu deve estar pensando assim, às vezes eu tenho vontade até de tocar fora. Fica aqui até o final do vídeo que tu não precisa tocar fora, nós vamos solucionar o teu problema. Vou explicar por que acontece isso e em quais tecidos acontecem isso. Se tu tá entrando aqui e não entende nada de tecido, eu vou explicar rapidamente. O tecido de poliéster e de poliamida, eles são da família de sintéticos. Eles são produzidos, a base do fio dele é produzida através de produto químico do petróleo, né? A gente fica pensando, tem gente que às vezes quando eu falo isso, meu Deus, como assim do petróleo? Sim, o petróleo se transforma em fio. Eu vou ter um outro vídeo bem explicativo sobre isso para vocês entenderem melhor. Para quem quer trabalhar com moda, precisa entender sobre as tramas, sobre os tipos de tecido. Vamos lá. Agora nós estamos falando do nosso sovaco, eu tô batendo aqui no microfone, estamos falando do nosso sovaco fedorento. Estamos falando do odor que acontece em determinados tecidos, o poliéster e o poliamida, principalmente o poliéster, tá? O poliéster, ele é um tecido usado no esporte, daí tu deve estar pensando, mas como assim ele é usado no esporte e ele é mais fedorento? Sim, ele deixa a gente transpirar, tá? Ele é um tecido que vai deixar tu transpirar e ter mais suor. E aí é que entra mais química aí, né, gente? Porque o ambiente do tecido de poliéster é perfeito para proliferação desse fedor. Esse fedor não é o nosso cheiro original da nossa pele, do nosso sovaco, né? Tô falando do nosso sovaco aqui. Não é o original. O que acontece? Essa bactéria que se chama Micrococcus, que é o nosso suor, ela se alimenta dos ácidos graxos do suor, fazendo com que ele se transforme num composto mais fedorento que o próprio suor. Vocês conseguiram entender? Esse ambiente, ele é propício para essa proliferação. A bactéria Micrococcus, ela se alimenta de ácidos graxos do suor, fazendo com que aconteça uma reação química, se transformando então esse embrolho aí de bactéria com os ácidos graxos se transformando num composto químico mais fedorento que o próprio suor. E por que acontece isso em alguns tecidos? Porque aquele tecido específico, poliéster e poliamida, por ser desse tipo por ser da família de sintéticos, ele é perfeito para esse acontecimento, essa reação química. O algodão não vai acontecer isso, porque o algodão é limpo, é livre desse ambiente, tá? Então, dentro do poliéster vai acontecer essa produção de mais bactérias se alimentando do próprio suor e se transformando num composto químico mais fedorento que o próprio suor, se instalando ali no tecido e ficando impregnado cada vez mais fedorento. E aí, agora nós vamos então para a solução. Antes da solução, tu deve estar pensando assim, tá, mas daí, então eu só vou usar algodão. O algodão não vai deixar tu transpirar tanto num exercício físico, mas pro teu dia a dia, sim. O algodão, o tecido que não é dos artificiais, que não são dos sintéticos, são dos artificiais, como a viscose e como o algodão lá no natural, sim, eles são tecidos melhores pra gente não ter o CC, né? Pra não dar o cheiro. E aí, no tecido sintético, a gente sempre vai ter esse problema. E vamos solucionar ele. Agora eu vou explicar para vocês como que a gente vai solucionar. Eu tenho feito testes, tá? Eu trabalho com tecido há muito tempo e eu tenho feito testes. Mas esse primeiro que eu vou dar para vocês, com certeza, tu tem aí na tua casa para resolver o teu problema.
é o nosso vinagrinho branco que a gente tem lá na cozinha. Vinagre branco, pronto. Faz aí um teste, pega uma peça de roupa que tu acha que é muito fedorenta, faz uma solução de água de 1 litro com um copinho de 100 ml e deixa de molho. Pega uma peça menor, se tu precisar de um pouco mais de 1 litro, coloca 2 litros, coloca 200 ml, tá? Deixa ali, deixa de molho, deixa um tempinho ali de molho, 1 a 2 horas, tá? Eu vou dar mais uma dica. Essa é a dica principal, o vinagre na roupa, deixar ela de molho. Depois tu pode lavar ela normalmente no sabão e no amaciante de roupa normalmente, tá? Mas eu tenho outro teste que eu mesma fiz, que é com sabão de coco, aquele sabão de coco quadrado que a gente compra no supermercado, que a gente pode lavar até a louça, mas geralmente a gente lava a roupa para deixar ela mais branquinha. Lavar embaixo do braço com esse sabão de coco também vai ajudar a tirar esse odor, mas principalmente o vinagre, tá? Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, era um vídeo bem curto e explicativo. Eu vou trazer mais um vídeo voltado para os tecidos, vou explicar sobre os tecidos, sobre os 3 tipos de tecido, que são os naturais, os sintéticos e os artificiais. Os sintéticos eu falei um pouquinho hoje, e eu posso explicar um pouco melhor num vídeo um pouco mais longo aí pra vocês. Se tudo gostou, deixa um like, te inscreve no canal. Se quiser deixar algum comentário também vou ficar bem feliz com alguma sugestão de assunto.